Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o versículo que nós vamos cantar. Nyerete o igu ina neva, nyerete o igu ina neva, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na une, 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 nyerete o igu ina neva, nyerete o igu ina neva, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na une, 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 na une. Amém. O Cristo morreu na cruz por vossos pecados, por vossas vidas. E eles perguntaram: quem é o Cristo? Cristo é o único Salvador das vossas vidas. Aquele que eu estou falando, ele está vivo nas vossos corações. Né? O povo de Ticuna se maravilharam, ouviram esta voz que realmente vem do Senhor. A questão da evangelização, você acha que ela, de alguma forma, ela bloqueia a cultura indígena? A cultura mesmo, aquela raiz de ter o convívio com o meio ambiente, com as plantas, aquele conhecimento animal. Você acha que existe um conflito entre o evangelho e o conhecimento, a cultura indígena, ou não? Bom, nesse caso, o evangelho, na verdade, não tem conflito. Cultura e o evangelho, né? Porque cultura é uma forma que você conviver diferente, né? De acordo com que a sua sociedade, né? Onde você vive. Mas quando o evangelho entra, né, não tem conflito no meu ponto de vista, né, porque se Ticuna, eu quando aceitei o Cristo, né, eu senti assim, abrir a mente, né, tudo que o mundo oferece, né, culturalmente, né, culturalmente o mundo oferece as coisas que não é certo. Isso você elimina, né? Mas você pode praticar as coisas que é boa diante do Senhor. Por exemplo, para sobrevivência, plantação de aipim, banana, enfim, várias, né? O trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? E na parte na linguagem, vocês estão vivenciando, né? Fala na língua ticuna, o trabalho em pesca, enfim, isso. Só a única coisa também que nós eliminamos é a prática da feitiçaria. Isso não vem da cultura boa. Isso é demoníaca. Né? Isso vem do demônio. O inimigo implantou nas mentes dos homens, né? Para que os homens adorassem, né? Mas graças a Deus o evangelho realmente muda, não é a cultura não. O evangelho muda a vida, né? Isso é mais importante, né? Aí já o ticuna já não mais bebe, o ticuna não mais fuma, enfim, porque já é lavado por sangue de Cristo, né? Aí a prática das coisas que é boa, é pesca e tudo é limpo, né? Porque antes tudo o pessoal que pesca e depois para vender somente para beber alcoólico, só para isso. Mas hoje o tempo não, graças a Deus.
que hoje o Ticuna é uma das maiores tribos do Brasil. Isso tem a ver com esse movimento missionário? Isso, tem. Qual que foi a importância dos missionários para a sobrevivência da tribo? O Evangelho, de modo geral, traz uma mudança realmente das aldeias. Porque é assim que a população, quando o Evangelho chega, a vida deles também mudaram, né? Porque é tudo de Deus, né? Onde a palavra de Deus fica, isso parece como luz, né? Luz, brilha, né? É desse jeito. Por isso que quando, antes do Evangelho, a nação ticuna não tem o crescimento na parte de popularidade, né? De população. Né? Cada vez estava se diminuindo, né? Porque um que mata, outro que suicida, outro se forca, enfim. Vários tipos de mortandade, né, que existe dentro da tribo. É por causa da feitiçaria. Né? A feitiçaria mesmo que dá um feitiço por um para lá, para aqui, enfim. Né? Mas quando o Evangelho chega, realmente vira a página, né? Vira a página. Né? Essa é a diferença do Evangelho. Né? A paz do Senhor. Quando e como surgiu esse desejo de ser missionário? Eu era ainda adolescente, tinha 17 anos, eu estava passando aquela fase de conflitos, de muitas dúvidas, incertezas, decisões a tomar quanto ao futuro. E era um tempo em que eu estava colocando o meu futuro e as minhas decisões diante do Senhor. E foi um tempo em que eu senti que Deus falava comigo que o meu futuro, diante dele, o que ele tinha para o meu futuro, a vontade dele para o meu futuro era que eu me entregasse para o campo missionário. Não aconteceu nada de extraordinário, como algumas pessoas ficam esperando um chamado para se sentir despertado para missões. Tem até uma frase que eu gosto muito de repetir, uma missionária que trabalhou, uma missionária americana que trabalhou muito tempo entre os indígenas do Amazonas, Sophia Miller, ela diz assim: eu jamais ouvi um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. Então é mais ou menos desse tipo, a gente não tem que ficar esperando descer um anjo do céu para falar que eu tenho um chamado, ter um sonho muito arrebatador, que eu acorde com o coração disparado, abrir a Bíblia e as letras saltarem para eu sentir que eu tenho um chamado missionário, porque a Bíblia já é bem clara a respeito disso. Todo cristão, todo seguidor de Jesus tem um chamado missionário, tem que ter um compromisso com a obra missionária. A diferença está na forma como se cumpre esse chamado, esse mandato, perdão, né? Esse mandato vai ser cumprido de uma forma diferente. Alguns vão ser chamados para ir ao campo com seus pés, alguns vão ser chamados para ir ao campo com as suas orações, outros com as suas ofertas. Então existem formas diferentes de se alcançar o campo missionário, mas o fato é que todo cristão precisa estar engajado nessa obra missionária. No meu caso, eu senti, como eu disse, quando adolescente ainda, estava buscando a orientação de Deus para o meu futuro, eu senti que Deus queria que eu entregasse o meu futuro para servir a Ele no campo missionário. Foi o que eu fiz. E a partir dali, com 18 anos, eu fui para o Ceforte, comecei então o meu tempo de preparo para essa caminhada. Tive a oportunidade de fazer o curso na Gemil, tive a oportunidade de trabalhar um tempo em Moçambique e agora com esse novo projeto estou aguardando o direcionamento e o tempo de Deus para as portas se abrirem. Você se arrepende ou tem algum tipo de receio ou ressentimento dessa decisão de se tornar uma missionária? Olha, eu posso dizer com todas as palavras que foi a melhor decisão que eu tomei. Em primeiro lugar, pode até ter sido uma decisão um pouco egoísta, no sentido de que quando nós entregamos a decisão para Deus,
sabemos que Ele tem o melhor para nós, então a decisão que Ele tomar sempre será a melhor para nós. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que o que eu tenho vivido nesses anos e até hoje tem sido o melhor de Deus para mim. Lógico que não foi fácil, não tem sido fácil em alguns momentos. Não é tudo as mil maravilhas, não quer dizer que eu não tenho problemas, não quer dizer que eu não tenho necessidade, não quer dizer que eu não sinta em alguns momentos tristeza, solidão ou coisas do tipo, porque eu sou ser humano. Mas o fato é que o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre fortalecendo, o Senhor está sempre cuidando, o Senhor está sempre mostrando que a melhor coisa que podemos fazer é estar no centro da vontade dele. Então, eu, em nenhum momento da minha vida, nenhum ano, nenhum mês da minha vida, eu me arrependi ou me arrependo dessa decisão. Paz do Senhor, amada igreja. Meu nome é Felipe. Meu nome é Ana. Nós somos casados, estamos atualmente aqui na Gemil. Temos um chamado missionário. Um país que tocou muito nosso coração é Burkina Faso, que fica no oeste africano. E nós temos esse chamado para trabalhar lá com os garibus, que são pequenos discípulos do Alcorão. São crianças escravizadas pelo sistema muçulmano, somente meninos de 5 a 17 anos. E a gente está se preparando, estamos estudando para poder ir para Burkina Faso. Então essa paixão que cresceu no nosso coração por esse país, Burkina Faso, tem crescido cada vez mais. A Igreja Metodista Wesleyana tem acreditado no nosso chamado, por isso nós estamos aqui, hoje na Gemil, se preparando um pouquinho melhor para que a gente possa estar servindo no campo. Você que tem um chamado missionário e deseja participar dessa obra de Deus, essa obra redentora do Espírito Santo, de salvar a humanidade do pecado, e você quer se envolver mais, fale com o seu pastor, fale com o líder de conselho missionário, que eles vão estar mostrando o caminho, mostrando a direção que você pode tomar. Você pode vir para fazer a Gemil, você tem o Ser Forte. Então nós temos várias ferramentas dentro da nossa igreja que a gente pode estar trabalhando no seu ministério, no nosso ministério, para que a gente possa sim juntos fazer a missão, que é de redimir o homem do pecado. Então esse é o apelo, essa é a nossa vontade, que a juventude wesleyana siga forte, siga proclamando o nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Você, se junte a nós, se junte, faça missões. Muito obrigado pelo carinho de todos e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olá, paz do Senhor, irmãos. Sou o pastor Fabrício, sou casado com a Glória e nós queremos estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós moramos ali um ano em Moçambique, numa aldeia chamada Chaquelane, e ali nós desenvolvíamos projetos de evangelização através do futebol, através de ensinamentos, discipulado, seminários. Tínhamos também grupos pequenos em nossa casa e ali procurávamos andar com o povo, comer com o povo, beber com o povo, andar como o povo andava, falar como o povo falava, porque nós precisamos nos parecer com o povo para que o povo possa ver Jesus em nós. E ali foi um privilégio estar naquela nação, Moçambique, e agora nós estamos nos preparando para ir novamente, só que com um novo desafio, estar ali somando no projeto em Nacala e depois indo para a Lua, onde nós vamos estar participando da construção do 2º Centro Infantil John Wesley, estar ali pastoreando igrejas, dando treinamento discipulado para pastores nacionais, obreiros nativos, e ali somar para que o reino de Deus possa ser expandido nessa terra. Em relação à cultura e à pregação do Evangelho, existe esse conflito de culturas? E como é que o missionário ele lida com essa questão de ir para um povo que tem uma cultura diferente e tratando sobre o Evangelho? Isso aí muda, influencia em que sentido? Todo povo, toda raça, toda nação tem usos, costumes, valores. Isso forma a sua cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a minha maneira de enxergar o mundo. Então toda cultura, todo povo, toda pessoa, ela tem a sua visão do mundo, é a visão do todo que está ao seu redor. Então dentro dessa cosmovisão que forma os princípios da cultura, ela tem pontos positivos, pontos negativos, pontos neutros e pontos demoníacos. Quando o missionário chega numa cultura, há o que nós chamamos de choque cultural, onde a sua cultura vai ser chocada com uma outra cultura.
Só que nós precisamos passar pelo processo de aculturação. Então eu vou me adequar aos pontos positivos e neutros daquela cultura, que é vestimenta, danças, usos e costumes em relação a alimentos, em relação a relacionamentos pessoais, mas o Evangelho ele necessita confrontar os dois outros pontos, que são os pontos negativos e os pontos demoníacos. Então, tem algumas culturas que são fundamentadas na mentira, enganar, tirar vantagem de outras pessoas, em que a poligamia é permitida, a adoração de outros deuses é permitida, a invocação de mortos é permitida. Então o Evangelho vai entrar em choque com esses aspectos que não estão dentro dos princípios e valores eternos. Então o Evangelho precisa fazer a diferença e transformação nessas partes em que a cultura não se submete aos princípios e ordenanças de Deus. Então o missionário ele precisa ser enfático para anunciar o Evangelho, ensinar para que eles perseverem, permaneçam nos princípios e nos mandamentos eternos. E aí, com a conversão e a prática, muitos vão se render porque vão ver a transformação que o Evangelho faz na vida de um indivíduo. Mas o missionário enfrenta esse desafio. Muitos missionários, com esse choque cultural, não conseguem se adaptar ao país. Muitas vezes volta por causa desse choque. Então isso também é a importância do treinamento, do estudo, de escolas de missões, de treinamentos relacionados ao campo transcultural, para que o missionário já vá com esse entendimento que ele vai passar por essas situações, mas que ele precisa perseverar e permanecer para que o Evangelho seja de fato transformador naquele ambiente. A questão cultural pode ser pensada do ponto de vista que a primeira experiência cultural que o homem teve foi numa relação pessoal com Deus. Então, a cultura, antes de mais nada, ela tem uma matriz teológica. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Ali surgiu o mandato cultural. Então, a cultura ela tem uma função, que é atender essa perspectiva de Deus. A intervenção cultural na natureza, nas sociedades, quando ela vem da parte de Deus, ela vem tão somente para fazer com que a cultura cumpra a sua verdadeira função, que se define em oferecer o ambiente ideal para o crescimento espiritual do ser humano, tendo em vista a imagem e semelhança de Deus. Então quisera que toda cultura oferecesse esse ambiente necessário para que o homem se torne um adorador, para que o homem tema a Deus, para que o homem faça a vontade de Deus. Uma vez que, conforme diz a Escritura, o mundo inteiro jaz no maligno, infelizmente as culturas elas estão debaixo do domínio do nosso adversário, e sempre que o Evangelho chegar numa cultura vai haver conflito, isso é inevitável. Agora, o importante é que esse conflito ele traga resultados positivos para a vida espiritual das pessoas, para o bem-estar das pessoas, e é claro que o Evangelho promove isso. Entre os povos indígenas do Brasil, as culturas que tiveram a intervenção do Evangelho, elas tiveram mudanças positivas, nunca mudanças negativas. A não ser quando aconteceu alguma falha, alguma questão de interpretação. E isso acontece porque todo ser humano é falho, inclusive os pregadores também. Mas quando os pregadores eles são fiéis à palavra de Deus, eles levam para a cultura aquilo que há de melhor. E eu tenho certeza que os próprios indígenas que testemunham isso, porque eu tenho acompanhado muitos testemunhos, como ouvimos hoje, inclusive o pastor Lucas dizer
que a cultura ticuna estava levando o índio ao alcoolismo, à miséria e trazendo consequências muito ruins. Mas quando o Evangelho chegou, ele curou essa cultura, ele transformou a cultura e trouxe o bem-estar à vida do índio. Então isso é uma realidade que qualquer pesquisa ela deve provar sem nenhum problema. Agora, a questão dos choques, né? Os choques são uma coisa muito humana, né? Os choques têm a ver com as limitações nossas, humanas, porque, infelizmente, nós temos uma tendência de querer universalizar os padrões da nossa cultura. Pensar que a cultura certa é a nossa, que a forma de pensar as coisas ideal é a nossa, e não é bem assim. Então isso é uma limitação nossa, é uma limitação humana, e não tem a ver necessariamente com aquilo que a palavra de Deus tem a oferecer, né? Infelizmente, nós, comunicadores da palavra, estamos sujeitos a errar. E a gente reconhece que na história de missões há o registro de muitas falhas, né? Mas as falhas também elas têm o seu lado positivo, porque é a partir dos erros que nós vamos conseguir acertar. E eu vejo que está havendo uma mudança muito grande na forma dos missionários pensarem, dos pregadores pensarem, e isso eu sei que vai fazer com que no futuro já não se fale mais tanto desses choques, desses erros, dessas dificuldades que poderiam ser evitadas. Queria deixar para a igreja, de uma forma geral, quando eu falo igreja, estou falando de mim e de cada um dos irmãos que estão tendo a oportunidade de assistir, né? Porque somos parte do corpo de Cristo e a igreja somos nós. Que, como eu já disse no início, cada um de nós precisa estar envolvido com missões. E você já deve ter ouvido falar muitas vezes que existem diferentes formas de se envolver com missões, indo, orando, contribuindo, como já citamos no início. Mas o fato é, até tive a oportunidade de compartilhar essa manhã, que nós temos o privilégio de ser cooperadores do Senhor na obra que é dele. Existe um termo em missões que diz, em missiologia, que diz Missio Dei, missão de Deus. A missão é de Deus, ela não é minha, ela não é da Gemil, ela não é do Conselho Missionário da Igreja de Bethesda, ela não é da Secretaria-Geral de Missões. Ela não é da igreja, ela é do Senhor. Nasceu no próprio coração do Pai, antes da fundação de todas as coisas, e veio se concretizar na entrega de Jesus na cruz do Calvário. Esse grande amor que nós, graças a Deus, tivemos um dia a chance de experimentar. E esse grande amor precisa ser conhecido também de todas as nações. E nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus nessa missão. Temos esse privilégio. A missão é dele, mas nós como igreja temos uma parte nessa missão, que é nos juntarmos a ele, cooperando com ele para que a obra dele seja consumada, ou seja, para que o desejo do coração do Pai, que a humanidade venha conhecer Jesus Cristo, para que haja salvação de todo povo, tribo, língua e nação se concretize. E nós temos essa oportunidade, muitas vezes abrimos mão dela, ou muitas vezes nos omitimos diante dela. Que nós possamos, que vocês, cada um que está assistindo, possa passar a pensar um pouco melhor a respeito disso. O que eu tenho feito, como eu tenho me envolvido e o que eu posso fazer ainda mais para estar engajado nessa grande missão que é de Deus. Igu ina neva, nierete o, igu ina neva, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na une, 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 nierete o, igu ina neva, nierete o, igu ina neva, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na guama de panca, na Cristo mariningaika, na une, 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 na une. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém.